Agências bancárias e ônibus são incendiados por criminosos. Os ataques foram registrados no Triângulo Mineiro, no sul do estado e também na região metropolitana de Belo Horizonte. Em Uberaba, 23 pessoas são presas suspeitas de envolvimento com os crimes. Já são 4 ônibus incendiados em Uberaba em menos de 24 horas. Já em Araxá, um homem é preso suspeito de comandar os ataques na cidade. E tem ainda o esporte, com os resultados dos times mineiros na rodada do fim de semana. Tudo isso é agora no Band Cidade. Olá, boa noite. A semana começou violenta em todo o estado, com uma onda de ataques a ônibus do transporte coletivo e a agências bancárias. A polícia confirmou que 17 cidades mineiras foram alvos dos bandidos, que geralmente agem da mesma forma. Mandam os passageiros saírem e colocam fogo no veículo. Em poucas horas, pelo menos 6 ônibus foram incendiados nas 2 cidades do Triângulo Mineiro, 3 em Uberaba e outros 3 em Uberlândia. Fotos e vídeos circularam pelas redes sociais, causando pânico em muitos grupos. Em Uberlândia, todo o efetivo da Polícia Militar foi colocado nas ruas e já são várias linhas de investigação para chegar aos autores dos incêndios criminosos. Então, logo a Polícia Militar tomou conhecimento do primeiro ataque, já foi articulado, inclusive com os próprios comandantes de unidade que já foram para as ruas e passaram a fazer o acompanhamento dos ônibus que estavam circulando, justamente para garantir a segurança da população que utiliza o transporte coletivo. Da mesma forma, já as viaturas já voltaram, o atendimento, a atenção para os principais pontos de circulação dos ônibus, aos terminais de ônibus, de forma a manter a maior presença da Polícia Militar nesses pontos. E a partir dessa manhã, todo o esforço administrativo na região já foi para a rua também poder garantir a segurança dos usuários do ônibus coletivo. Nas ruas, as pessoas comentam os ataques e se dizem inseguras. Sabe lá se eu estou dentro de um Botafogo? Então a gente fica sempre com medo, né? Eu me sinto assim, totalmente desprotegida, né? Alguns ignoram o medo e são mais radicais. O trabalho de inteligência da polícia, tanto militar como civil, tinha que tomar uma iniciativa muito forte em cima disso aí e começar a dar na cara desses moleques. Os bairros Morumbi, Segismundo Pereira e Lagoinha tiveram ônibus queimados. Em nota, as empresas do transporte urbano de Uberlândia e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Triângulo Mineiro manifestaram indignação e repúdio aos atos criminosos deste domingo. Fatos como estes causam sérios prejuízos financeiros às empresas e também risco à integridade dos passageiros e colaboradores do transporte. Eles informaram ainda que retomaram o contato com os órgãos públicos para reforçar a segurança do transporte público no município, com escoltas em horários críticos, e pedem o apoio da população para denunciar qualquer situação suspeita. No mesmo dia, uma agência do Banco do Brasil, no bairro Saraiva, também foi alvo de ataque. 2 autores colocaram fogo na agência e fugiram. O carro utilizado pelos criminosos foi encontrado em outro local, no mesmo bairro. Os ataques a ônibus não ficaram restritos apenas no Triângulo Mineiro. No sul do estado, pelo menos 8 cidades tiveram registros de ataques e incêndios. Segundo a Polícia Militar, todos criminosos. Ainda não há registros de feridos. Ainda na região metropolitana de Belo Horizonte, pelo menos 3 ônibus foram atacados e parcialmente queimados já na madrugada desta segunda-feira. Em Pouso Alegre, no sul de Minas, 2 indivíduos armados mandaram os passageiros descer e atearam fogo em um ônibus no bairro Jardim Redentor. Os criminosos anunciaram que os ataques foram determinados pelo PCC. Também no bairro São João, 2 adolescentes atearam fogo em outro veículo do transporte público, mas apenas uma poltrona foi queimada. Em Alfenas, no bairro Jardim São Carlos, 2 autores atearam fogo em um coletivo.
Em Araxá, indivíduos colocaram fogo em um ônibus no bairro Pão de Açúcar e em um carro no bairro Santo Antônio. 2 indivíduos foram presos. A gente pede à população que observe qualquer movimentação estranha, atitude suspeita de qualquer pessoa e qualquer situação que perceber que pode ser de anormalidade, acionar o 190 de imediato, porque a Polícia Militar desloca até o local e toma as providências cabíveis. E a gente vai direto para o bairro Morumbi, um dos locais onde houve incêndio a ônibus, falar ao vivo com o repórter Lucas Martins. Boa noite, Lucas. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Assim que os ataques aconteceram, a Polícia Militar montou um esquema de segurança preventivo. Viaturas escoltaram os ônibus coletivos e os ônibus que tinham ponto final fora dos terminais mudaram esses locais e passaram para dentro desses terminais com mais segurança. Na cidade foram 5 ataques. Uma agência do Banco do Brasil, em que os bandidos caixas eletrônicos e pelo menos em um deles, os bandidos não conseguiam o que queriam. Os outros 3 foram incendiados. Um deles, bem aqui nessa rua do bairro Morumbi. A ação foi muito parecida com nos outros casos. Bandidos fizeram esses ônibus parar usando armas. Em alguns casos deram sinal fingindo ser passageiros. Entraram nos coletivos, apontaram armas para os motoristas e obrigaram o motorista e também os passageiros a desembarcar. Depois, usaram galões com combustível, principalmente gasolina, espalharam no chão e também sobre os estofados e atearam fogo. A polícia investiga se esses ataques partiram de ordens vindas de dentro do sistema penitenciário mineiro. Por enquanto, isso não é confirmado, mas a polícia está investigando para saber se há ligação com a facção criminosa PCC. Tá certo, Lucas. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Boa noite para você. Belo Horizonte também registrou ataques. Como praticamente todos aconteceram de forma quase simultânea, a polícia investiga, como o Lucas falou ali pra gente, né, se existe relação entre esses crimes. Parece até assunto velho, mas com um pequeno espaço de tempo essas cenas se repetem na capital e no interior do estado. A principal suspeita é de que são atos de uma organização criminosa. A mídia social hoje existe muito, tem a indústria do fake. Então tem muitos áudios, alguns já descartados o envolvimento, mas outros que também estão sendo levados para que a polícia investigatória possa efetivamente averiguar o envolvimento ou não. Parece-nos que em parte houve uma orquestração de facção criminosa, mas não podemos determinar isso, até porque a própria investigação é quem vai dizer. Os últimos ataques em BH aconteceram de ontem para hoje. No domingo, um ônibus da linha 609, Serra Verde, Santa Mônica. E na madrugada desta segunda-feira, outro da linha 1505, Alto dos Pinheiros, Tupi, foram incendiados. De acordo com a PM, ao todo, 24 ônibus foram atacados em 17 cidades mineiras. 30 suspeitos foram conduzidos, 8 em flagrante. Os 2 veículos incendiados nas últimas 24 horas em Belo Horizonte ficaram parcialmente destruídos, porque os motoristas ainda conseguiram apagar as chamas. Segundo o Cetra, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, na vigência do atual contrato, 74 ônibus do transporte público de BH foram incendiados, 9 só em 2018. Foi informado ainda que a cada ônibus queimado, o prejuízo é de R$400 mil e que não há seguro contra ações dessa natureza. A polícia segue investigando os ataques. A seguir, 4 ônibus são incendiados em Uberaba e a população fica horas sem transporte coletivo. Agora 6h58, a gente volta já. Você está observando aí o estoque da RC Distribuidora. Com certeza é o maior estoque de Uberlândia e região. São mais de 200 mil metros quadrados em pisos, revestimentos e porcelanatos à pronta entrega. Além, é claro, das incríveis promoções em argamassas especiais, rejuntes
e complementos. Você é nosso convidado. Traga seu orçamento e comprove. Com a RC Distribuidora, você vai economizar de verdade e com qualidade. Não abra mão da qualidade. Preço alto é lá fora. Aqui é preço de fábrica. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Matriz Minervina Cândida Oliveira 135. Loja 1 Getúlio Vargas 3667. Loja 2 João Naves de Ávila 3571. Inspire seu dia acordando sempre na melhor companhia. Inspire sua rotina com uma pausa cheia de novas energias. Inspire boas memórias com a pureza de um relacionamento duradouro e leve para casa 30 anos de aroma e sabor inesquecíveis. Café do Produtor, seu momento de inspiração. Uberaba foi uma das cidades que mais sofreram com os ataques. Da tarde de ontem até agora, 4 ônibus do transporte coletivo foram incendiados. Mesmo com a prisão de mais de 20 suspeitos, os crimes continuam. O ônibus ficou completamente destruído. A pintura, as poltronas ficaram carbonizadas. Mesmo depois das chamas controladas, o motorista estava transtornado. 4 indivíduos encapuzados deram ordem de parada, jogaram gasolina dentro do veículo, no motorista e atearam fogo. Aproximadamente 10 pessoas estavam no ônibus que foi incendiado na rua Jaraguá, bairro Jardim Uberaba. Este é o 4º incêndio em ônibus do transporte coletivo, registrado em Uberaba em menos de 24 horas. Primeiras informações que chegaram são de autores jovens, não precisaram a quantidade de autores. As pessoas ficaram assustadas. Uma das testemunhas narrou que um dos autores ateou fogo no ônibus através de combustível. Todos desceram rapidamente com medo de serem queimados. A nossa seção de inteligência já tem as informações de alguns possíveis autores, estão em levantamento aqui nos arredores acerca desses indivíduos. Outros 3 ônibus foram queimados no domingo nos bairros Primavera, Jardim Maracanã e Cidade Ozanã. O prejuízo às empresas do transporte coletivo nesses 4 ataques ultrapassa R$1 milhão. Mas apesar dos danos materiais, não houve nenhuma vítima. Além do risco que a fumaça traz e as chamas trazem à população, a gente pede para a população sempre ficar afastada desses locais, tendo em vista que a rede elétrica pode ser atingida também. E no caso a gente teve aqui um complicador também, que a gente tem uma árvore que ficou parcialmente incendiada, por isso ainda há um risco de queda. Agências bancárias no Parque das Américas e Abadia, casas lotéricas e até o Horto Municipal foram alvos de criminosos. Em coletiva de imprensa, a polícia anunciou a prisão de 23 pessoas envolvidas nesses crimes. As investigações continuam para prender mais suspeitos. Continua, nós temos várias equipes trabalhando com os elementos que foram conduzidos ontem e acredito que até à tarde nós iremos definir mais algumas medidas para tirar esse pessoal do meio social, da circulação, porque nós temos que fazer isso. A nossa missão é proteger a sociedade e nós vamos fazer. E a gente vai falar ao vivo com a repórter Marília Maier em Uberaba, porque a população ficou sem transporte público por um bom tempo hoje, né, Marília? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Sim, Camila, a circulação dos ônibus do transporte coletivo foi suspensa por volta das 3h30 da tarde, depois desse 4º veículo queimado. A medida pegou muita gente de surpresa, inclusive foi registrado um tumulto no Terminal Leste, porque as pessoas ficaram revoltadas com a situação. A Polícia Militar compareceu no local para acalmar os usuários que tentaram jogar pedra em um ônibus que estava estacionado. Nossa equipe esteve no local e conversou com alguns passageiros. A gente chegou no terminal, comunicaram pra gente que não tinha ônibus para levar a gente para nossas casas. E expulsaram nós do terminal, nós que se vira com o jeito de ir embora. Nós estávamos dentro do terminal para ir embora, os ônibus saiu tudo, deixou todo mundo.
Quem mora aqui dentro da cidade saiu tudo a pé. E nós que mora lá para a roça para lá, outros moram em Ponte Alta, estamos tudo aqui esperando ver como é que a gente vai embora. Não tem hora determinada, que hora que vai abrir para funcionar novamente. Aí a gente fica nisso, sem saber o que a gente faz, né? E há cerca de 40 minutos, Camila, as linhas voltaram a circular normalmente aqui em Uberaba. Em comunicado, a Prefeitura tranquilizou a população e afirmou que as forças de segurança estão atentas à população. Então, por isso, não há motivo para pânico, Camila. Tá certo, Marília. Muito obrigada pelas suas informações. Depois do intervalo, você vai ver que foi preso um dos suspeitos de ordenar os ataques em Araxá. Você está vendo aí o estoque da RC Distribuidora. É o maior estoque da região de pisos, revestimentos e porcelanatos. São mais de 200 mil metros quadrados de pronta entrega. E o melhor, todo esse estoque está em promoção. Então, se você está construindo ou reformando, você precisa passar aqui na RC Distribuidora, que você vai fazer economia com qualidade. Porque aqui na RC Distribuidora, nós negociamos com as principais indústrias do Brasil. Preço alto é lá fora. Aqui você vai pagar preço de fábrica, de uma caixa ou um caminhão. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Matriz Minervina Cândida Oliveira 135, Loja 1 Getúlio Vargas 3667, Loja 2 João Noves de Ávila 3571. Venha fazer um golaço, concorrer a muitos prêmios e dar um up na sua casa. Olha que ofertas campeãs! Torneiras Geminas com filtro R$ 94,90. Ducha Hidramax R$ 39,50. Tanque Decoralita 2 bujos R$ 73,60. Revestimento Fiorano 32 por 57, R$ 11,95 metro quadrado. E você concorre a muitos prêmios na promoção Cliente Amigo da Rede Geminas. Em Araxá foram registrados 2 incêndios a veículos de passeio e 2 tentativas de incêndio a ônibus do transporte público. Depois que a PM prendeu 2 homens e apreendeu 4 menores, a Polícia Civil chegou ao suspeito de ser o mandante dos ataques na cidade. Ele foi autuado por organização criminosa e incêndio, mas negou participação. Através de investigações, e principalmente de informações prestadas por essas pessoas, nós chegamos, por reconhecimento, por indicação, à pessoa que foi apresentada aqui na tarde de hoje, como sendo a pessoa que arquitetou e determinou a esses adolescentes e a esses 2 maiores que cometessem esses atos de vandalismo na noite de hoje. Então, com relação a esses atos ocorridos, nós já temos, por parte da Polícia Civil, a apuração feita. Quem é a pessoa que determinou e quem foram os executores. Eles falaram que eu tinha mandado eles pôr fogo lá, depois que mandei pôr fogo nada não. Você faz parte de alguma organização criminosa? Não faço parte de organização nenhuma não, senhor. Tem algum conhecido envolvido nisso? Não, tem passagem eu tenho, mas eu não devo nada para a justiça não, graças a Deus. Tem passagem por quê? Tem 2 passagens por tráfico. E a gente vai falar ao vivo agora com o repórter Bruno Vieira, que tem mais informações sobre os reflexos desses ataques a ônibus e agências bancárias aqui em Uberlândia. Boa noite, Bruno. Olá, Camila, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Band Cidade, perdão. Bom, a semana começou com muito susto para a população de Uberlândia por conta dos últimos ataques ao transporte coletivo da cidade. Nesse momento, a polícia faz escolta para garantir a segurança dos passageiros na volta para casa. Vale lembrar que a frota do transporte coletivo de Uberlândia operou nessa segunda-feira com frota reduzida por conta dos ataques nas últimas semanas,
por conta da manifestação dos caminhoneiros nas últimas semanas. O transporte coletivo ainda opera, são 4 ataques em Uberlândia em menos de 24 horas. A linha A236, no bairro Morumbi, foi a primeira. Depois a linha A105, no bairro Segismundo Pereira. E a terceira foi a linha A118, no bairro Lagoinha. Vale lembrar que amanhã o transporte coletivo volta a operar normalmente. O 4º ataque foi registrado no final da manhã de hoje aqui em Uberlândia, no bairro Jardim das Palmeiras. Em relação ao banco que foi incendiado neste final de semana aqui na Rondon Pacheco, na manhã de hoje foi informado que a agência não iria atender os clientes. No final da tarde de hoje, a assessoria de imprensa do Banco do Brasil informou que a agência do Banco do Brasil volta a funcionar normalmente amanhã. Eu volto com você, Camila. Tá certo, Bruno. Obrigada pelas suas informações. Pior que o susto são os serviços também que a população deixa de ter por causa de todos esses transtornos, né? No próximo bloco tem esporte e os resultados da rodada deste fim de semana. Agora 7h10. Fique com a gente, eu volto já. Você está observando aí o estoque da RC Distribuidora. Com certeza é o maior estoque de Uberlândia e região. São mais de 200 mil metros quadrados em pisos, revestimentos e porcelanatos à pronta entrega. Além, é claro, das incríveis promoções em argamassas especiais, rejuntes e complementos. Você é nosso convidado. Traga seu orçamento e comprove. Com a RC Distribuidora, você vai economizar de verdade e com qualidade. Não abra mão da qualidade. Preço alto é lá fora. Aqui é preço de fábrica. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Matriz Minervina Cândida Oliveira 135. Loja 1 Getúlio Vargas 3667. Loja 2 João Naves de Ávila 3571. PH Segmed, 10 anos de confiabilidade, agilidade e ética. Especializada em segurança e medicina do trabalho. Realize exames ocupacionais em Uberaba e região. Informe-se e venha você também para PH Segmed. Copa Futsal Band Triângulo. Enquanto você torce pelo Brasil, a Copa Futsal Band Triângulo faz uma parada. Mas a partir do dia 12 de julho nós voltamos para a estrada para trazer todas as emoções do futsal. Até lá! Copa Futsal Band Triângulo, oferecimento Bateria Júpiter, o time completo da energia. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Rede de Postos Rio Branco, combustíveis de qualidade com procedência garantida. E CIA Construtora, de construir sonhos a gente entende. Ontem foi o último dia da Fenamilho 2018 com a final do rodeio em cavalos e touros. O último dia da festa foi de entrada gratuita. Milhares de pessoas lotaram a arquibancada da arena do Parque de Exposições para assistir a final do rodeio em cavalos e touros. Mas teve quem aproveitou os portões abertos para fazer a alegria da criançada. Hoje é o dia de estar aproveitando com as crianças, e ele particularmente gosta muito do rodeio. Então, assim, a gente tem que fazer esse esforço. E realmente a festa foi muito boa, várias atrações, deu para aproveitar bastante. Tá tendo muito pouca gente por causa da crise dos caminhoneiros, né? Mas tirando isso, até que tá divertido. Ao longo dos 12 dias da festa, que marcaram os 60 anos da Fenamilho, teve alguns imprevistos, como por exemplo a greve dos caminhoneiros. Mesmo assim, a festa cumpriu a programação. Foi um pouco atípica mesmo, devido aos problemas que aconteceram, né? Com a greve dos caminhoneiros, que nos atingiu bastante. A primeira semana nós fomos muito prejudicados. A festa funcionou somente com o público de Patos de Minas. Mesmo assim, tivemos aqui todos os dias na faixa de 15 a 20 mil pessoas. Apesar do contratempo da greve dos caminhoneiros, a Fenamilho 2018 teve grande público no segundo fim de semana. E para o ano que vem, o sindicato já prepara uma nova festa e já tem data prevista. A festa ano que vem deve começar dia 17 de maio a 26
17 a 26. Ainda falta confirmação ainda, mas é mais ou menos essa data que nós vamos fazer a festa o ano que vem. Tava muito boa, show da Marília Mendonça e do Gustavo Lima, com certeza foi um dos mais inesperados e bom. E o ano que vem nós tá aí firme e forte de novo. Hora do esporte, o Ronei Bentes já está aqui para trazer todas as informações para a gente. Boa noite, Ronei. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, mas tem futebol, né? Claro. O Uberlândia Esporte entra em campo daqui a pouquinho para começar a decidir a sua sorte na Série D do Campeonato Brasileiro. O Verdão estreia na segunda fase, enfrentando o Inter de Lages no interior de Santa Catarina. Já a equipe da URT conseguiu um empate por 1-1 diante do 13 de Campina Grande em jogo realizado ontem em Patos de Minas. O primeiro gol saiu logo no primeiro minuto de jogo. Rafael Compre cruzou na área e o zagueiro Ítalo do 13 marcou contra. O RT 1-0. A resposta foi imediata. Mal deu tempo da torcida do Trovão Azul comemorar. Já no primeiro ataque do 13, Beleu chuta, a bola pega no zagueiro Diego Borges e entra no canto direito de Marcão. Tudo igual. As duas equipes tiveram boas oportunidades de gols, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Foram os 2 primeiros minutos de jogo que decidiram a partida. Agora, a URT terá que ir para Campina Grande, na Paraíba, buscar a vitória em cima do 13. Jogo que acontece no sábado, às 4 horas da tarde. Então, logicamente que a gente sai daqui mantendo a vantagem para decidir em casa, mas sabemos nós e tendo a consciência também que vai ser um jogo muito pegado. Só a vitória nos interessa, né? Não vamos se expor tanto, a gente sabe que eles vão ter que vir para cima, né? Um time muito agudo, muito ofensivo, jogadores habilidosos, velozes, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem retorno de 2 jogadores importantes lá, a gente vai estudar dentro dessa semana. O ideal seria que a URT tivesse conseguido uma vitória em casa. Agora ficou um pouco mais difícil, até porque o 13 costuma fazer bons jogos diante da sua torcida. É uma torcida fanática, é um clube tradicional do Nordeste e com certeza a URT vai ter muita dificuldade para conseguir a sua classificação, mas ainda continua com boas chances. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o fim de semana foi bom para América e Cruzeiro, mas foi péssimo para o Galo, que empatou em casa com a Chapecoense e agora está em 10º lugar com 14 pontos ganhos. Um jogo lá e cá. Aos 19 minutos, o primeiro gol e foi da Chapecoense. Wellington Paulista escorou o cruzamento e Leandro Pereira colocou para dentro. 1-0. Alegria que durou menos de 1 minuto. Ricardo Oliveira interceptou o chute ruim de Roger Guedes e bateu na saída de Jandrei. 1-1. O jogo seguiu, Leandro Pereira foi amarelado e o Wellington Paulista derrubou o Gabriel na área. Pênalti para o Atlético. Fábio Santos bateu no canto e virou o placar para o time da casa. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Arthur Caíque acertou um balaço cobrando falta e empatou mais uma vez a partida. Na segunda etapa, Thiago Largue colocou um atacante no lugar de um zagueiro. Eric na vaga de Gabriel. Deu certo. O time ficou mais ofensivo e pulou na frente de novo com esse gol de Roger Guedes. 4 minutos depois, Arthur Caíque foi derrubado na área por Fábio Santos. Pênalti para a Chape e cartão amarelo para o lateral alvinegro. Wellington Paulista bateu com categoria e deixou tudo igual de novo. 3-3, 1 ponto para cada lado. Era um resultado péssimo para a equipe do Atlético, que passou boa parte da partida com um jogador a mais. Agora, o América e o Cruzeiro se deram bem na rodada deste final de semana. O América venceu o Atlético Paranaense por 3-1, jogo realizado no Estádio Independência, está agora em 11º lugar. E o Cruzeiro subiu para segundo, hein? Venceu o Ceará em Fortaleza 1-0, está neste momento em segundo lugar, porém, Camila, pode ser ultrapassado daqui a pouquinho pelo Fluminense, que joga contra o Paraná. Se o Fluminense vencer, vai deixar o Cruzeiro
Mineiro em terceiro lugar. Nessa semana teremos aí o Cruzeiro jogando contra o Vasco da Gama. Esse jogo será na quarta-feira, 9h45 da noite. E na quinta-feira, um clássico mineiro. América e Atlético vão se enfrentar às 9 da noite no Estádio Independência. Portanto, os mineiros em campo neste final de semana e o América evoluindo aí aos pouquinhos, né? Faz uma campanha segura até agora e, na verdade, o grande objetivo da América esse ano é não ser rebaixado e tem conseguido isso até agora. Rony, obrigada, viu, pelas suas informações. Até sexta-feira. Até sexta-feira, então. E o Band Cidade fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o Jornal da Band, as notícias do Brasil.